O presidente estadual do PSD, Domingos Filho, ontem, em entrevista à rádio O Povo, falou praticamente a mesma coisa que nós comentamos, escrevemos aqui no blog do Edson Silva nesta semana, ou mais precisamente segunda-feira, 15 de julho. É evidente que o tema central do nosso comentário não foi propriamente a coligação do PSD com o PDT, mas lá nós dissemos que ela já estava acertada desde 2022. O Domingos havia me dito que em 2022 ele acertou com o ex-governador Camilo Santana, com o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e com o deputado estadual, à época, hoje governador, Eumano de Freitas. Ele acertou um acordo para apoiar o candidato a governador do PT em 2022, o Eumano de Freitas, e ele acertou, aliás, que nas eleições municipais deste ano, até porque em 2022, ele foi candidato a vice-governador na chapa do Roberto Cláudio. Então, ele acertou, logo depois das eleições, uma ampla aliança para as eleições municipais de Fortaleza. O PSD, que havia sido derrotado pelo PT em 2022, aliar-se-ia ao PT em 2024, neste ano, para apoiar o candidato a prefeito, que não se sabia quem seria naquela época. Hoje é que se sabe que será o deputado estadual Evandro Leitão. Nós falávamos no comentário, era sobre o avanço do deputado federal Luiz Gastão Bittencourt, que está trabalhando para que o PSD indique o candidato a vice do PT e que o PSD possa eleger um bom número de vereadores. Nós comentávamos que o interesse dele era para criar musculatura, o Gastão, para que em 2026, quando da janela partidária, quando os deputados podem trocar de partido sem sofrer nenhuma molestação por conta da lei eleitoral. Há um mês que exatamente cai entre início de março e início de abril, quando todos os deputados podem mudar de partido sem sofrer as consequências da legislação eleitoral. Nós falamos sobre esse tema. É que o interesse de Gastão é eleger um bom número de vereadores para ele se fortalecer e, quando da janela partidária, ele trocar de partido. A intenção dele é comandar um partido aqui no Ceará. Ele já tentou isso, não mudando de partido, porque não poderia fazer no início deste ano, mas iniciou uma negociação para assumir o compromisso de, em 2026, mudar de partido e ter o comando do partido aqui. E esse partido é o Podemos. Amanda, o que está escrito no blog do Edson Silva sobre esse tema? Olá, Edson, olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. Bom, o destaque aqui no blog do Edson Silva é o dinheiro do Sistema S que não tomará o comando do PSD no Ceará, diz liderado de Domingos Filho. Aqui na matéria a gente mostra que há um sentimento entre os liderados de Domingos Filho, que o deputado federal Gastão Bittencourt quer custear as eleições de alguns vereadores em Fortaleza, e ele fala em uns 10 vereadores
candidatas, uns 10 candidatos na eleição deste ano, um sonho evidente para estar em 2026 em condições de reivindicar nacionalmente o comando do PSD no Ceará ou trocar de partido tendo o comando de uma nova agremiação. Ele já tentou tomar o comando do Podemos, que é presidido no Ceará pelo prefeito de Aracati, Bismarck Maia. A presidente nacional da agremiação não acreditou na sua promessa de se filiar no partido na abertura da janela partidária em 2026, no ano de eleição estadual e também federal. O PSD de Fortaleza está propenso a se aliar à candidatura do deputado Evandro Leitão. A ideia do deputado federal, Célio Studat, que é o nome do PSD, ser um dos candidatos na capital cearense é um devaneio. Ele foi um dos que participaram das negociações em 2022 entre Domingos Filho, o ex-governador Camilo Santana e o atual governador Eumano de Freitas, quando ficou acertado que o PSD marcharia com o candidato de prefeito em Fortaleza, apoiado pelos dois petistas. Naquela época, Evandro ainda não era candidato a prefeito. O PSD, dizem alguns aliados de Domingos, tem quadros para ter um candidato próprio ou indicar o vice de Evandro Leitão. O partido tem deputados federais e estaduais muito bem votados em Fortaleza, mas o compromisso assumido em 2022, antes dos deputados do partido conseguirem essa boa votação que tiveram, esse compromisso está de pé. Ademais, enfatiza o liderado de Domingos Filho. Gastão não fala pelo partido. A última palavra sobre a posição do PSD no Ceará é de Domingos Filho. Ainda por cima, o comando da agremiação em Fortaleza é uma comissão provisória que pode ser destituída a qualquer momento. A relação pessoal do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, com Domingos Filho e com o deputado federal Domingos Neto e a prefeita de Tauá, mulher e mãe de dois políticos, desautoriza esse gesto de esperteza, entre aspas, aí, de Gastão. Não incomoda a direção estadual do PSD, essa animação política de Gastão faz com que um grupo de candidatos à Câmara Municipal de Fortaleza, mesmo sabendo que seu intento, seja de criar uma musculatura e tentar tomar o partido, como fez com o comando da FEComércio tem algum tempo. Ao contrário, o comando do PSD cearense está gostando, pois a agremiação pode até eleger alguns vereadores sem o elevado custo de campanha, pois os recursos do Sistema S satisfazia a insaciáveis candidatos, mesmo o partido admitindo que o dinheiro chegado a esses candidatos do Gastão pode gerar complicações aos eleitos. Já tem candidatos à campanha municipal dispostos a levar as denúncias à Procuradoria Regional Eleitoral. Esse é um destaque aqui no blog do Edson Silva e outros destaques aqui na capa do blog é que Estado e município de Fortaleza terão que doar, né, na verdade oferecer medicamentos sobre canabidiol. Também afastado um desembargador que disse em audiência pública que mulheres estão loucas atrás dos homens. Também em destaque aqui na página principal é um escrito de Filomeno Moraes. Ele escreve sobre Padre Mororó, um revolucionário ilustrado na Confederação do Equador. Outro destaque é um projeto que criminaliza a saudação à organização criminosa. Também é destaque aqui que a votação da reforma tributária fica para agosto e que o Ministério Público do Ceará recomenda que a Prefeitura garanta prioridade para pessoas com deficiência. Também destaque nacional é que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, comemora a melhora da cobertura vacinal. Outros destaques aqui pelo federal é que o Congresso aprova o regime especial para estudantes impossibilitados de ir às aulas e o STF
prorroga o prazo dos poderes chegarem a uma solução para a desoneração da folha. E também esse aqui que foi um destaque ontem no nosso bloco de notícias, que a Justiça Federal mantém condenação por fraude no sistema de cotas no Ceará. Também é destaque aqui a fala do presidente Lula, que ele volta a afirmar que cortes no orçamento público não afetarão o salário mínimo. E depois dos pães, o governo do Ceará compra R$1.988.000 de carne de gado e suína. E também aqui destaque, alerta, na verdade, que o prazo para as inscrições do concurso unificado da Justiça Eleitoral se encerra nesta quinta-feira. São esses aqui os destaques do blog e volto com você, Edson. O deputado estadual Alcides Fernandes, num determinado momento de ontem, na última sessão ordinária deste semestre da Assembleia Legislativa Cearense, contestou notícias veiculadas em Fortaleza, dando conta da possibilidade de o seu filho, o deputado federal André Fernandes, filiado ao PL, desistir de disputar a Prefeitura de Fortaleza neste ano para apoiar a candidatura do capitão Wagner. Segundo Alcides, a candidatura de André vai até o fim. Realmente, para quem conhece os personagens, Wagner e André, cujas vaidades são extremadas, jamais teriam espírito público para ceder em favor do outro, embora ambos possam terminar afogados. Aliás, no final da sua fala, o deputado Alcides Fernandes cantou uma paródia para um momento de descontração de todos os seus colegas e telespectadores, óbvio, paródia que ele disse ter feito ali mesmo. Vamos ouvi-la. Até um tempo passado eu achava que era simplesmente uma brincadeira dessa briga de PDT com PT. Prefeitura de Fortaleza com governador. Até um tempo a gente pensava que não passava de quimera, de fantasia, que depois todo mundo estava unido. Mas eu estou vendo que a coisa está pegando mesmo. Vejo o investimento tão pouco em Fortaleza, simplesmente porque o prefeito é da oposição. A gente fica preocupado, e aí ninguém pode ser mais oposição, não? Qualquer prefeito que for eleito em qualquer lugar vai ter perseguição do governo. E as nossas emendas dos nossos irmãos lá do interior que ficam esperando, e aí, deputado, quando é que vai chegar? A gente tem que dizer para ele, arma uma rede, espere dormindo que vai demorar muito. É triste. Mas na minha área de composição, eu vou terminar a minha prédica, a minha palavra hoje, porque, senhores, dá uma olhadinha aqui para cá, eu sou compositor, e eu estava ali na mesa e comecei a escrever alguma coisa sobre Fortaleza. E se vocês me derem a oportunidade, eu posso cantar. Mas, posso cantar? Eu fiz uma composição, não é composição, é uma paródia. Uma parodinhazinha rápida. Agora, nesses dias, lançaram uma publicidade fake, dizendo que o meu filho André Fernandes poderia largar ou desistir da pré-candidatura para apoiar o capitão. Zero! André não vai desistir, vai até o fim. Até porque a pré-candidatura de André, lá no Paulo de Sarasate, juntou uma multidão de 10 mil pessoas. E era quase na semana do show de Roberto Carlos, que nem o show de Roberto Carlos lotou tanto como a pré-candidatura de André Fernandes. Então, zero de possibilidade. Ele vai até o fim. Agora, com essa questão de Fortaleza e o Estado, aí eu fiz uma paródia mais ou menos assim, olha bem. Olha lá. É uma cidade abandonada, sem ter prefeito, aqui não tem nada.
cheia de ruas emburacadas, taxa de lixo tem que ser paga. Tem um aquário muito esquisito, que ao invés de peixe só tem mosquito. A capital tá de fazer dó, tem um prefeito de um mandato só. Mas espera ainda, mas esse governo não tem moral para atacar o prefeito da capital. Tá taxando as águas do velho Chico e ainda quer falar da taxa do lixo. Os hospitais é de fazer vergonha, é gente morrendo em fila medonha. A bandidagem matando o povo. Fortaleza quer um prefeito novo, que não é PT e nem é PDT. A Fortaleza que eu boto fé só tem um nome, e o nome é André. Bom, isso foi motivo de gozação dos colegas dele e alguns telespectadores da TV Assembleia, sem dúvida agora da TV da Transparência, devem estar rindo deste momento da sessão última da Assembleia Legislativa Cearense. Lá tem disso sim. Foi grande a repercussão no Cariri da informação de que o governo do estado havia liberado, através da Secretaria de Turismo, 11 milhões de reais para a Associação de Defesa, Apoio e Cidadania dos Homossexuais do Cariri e região, ou melhor, do Crato e da região do Cariri, para que essa associação fizesse shows na Expo Crato, que ainda está acontecendo. E é um evento tradicional que se realiza no Crato no mês de julho. É uma tradicional festa. Ontem nós tratamos desse tema aqui, neste espaço. De fato, o volume de recursos liberados para essa associação fazer show na exposição do Crato é muito expressivo. Parece superar até cachê de alguns artistas de renome no nosso país. Vamos saber agora o que dizem os sites das duas casas do Congresso Nacional. Amanda. O destaque aqui na página principal do Senado é a aprovação do Vale Cultura para as atividades esportivas. O plenário votou ontem, de forma simbólica, o projeto que inclui eventos esportivos entre as atividades a serem beneficiadas pelo Vale Cultura. E agora esse projeto segue aí para a sanção presidencial. O Vale Cultura concede um valor de R$50 aos trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos para a compra de produtos e serviços culturais. A inclusão dos eventos esportivos ampliaria o mesmo benefício para as competições esportivas. Para ampliar essa abrangência do Vale Cultura, a proposta altera a lei que instituiu o Programa de Cultura do Trabalhador e criou o incentivo. Ainda aqui em destaque na página do Senado é que o STF estende o prazo para negociar a desoneração da folha, e sobre o Rio Grande do Sul, que o Senado aprova a isenção de imposto para os eletrodomésticos. Os móveis e eletrodomésticos da chamada linha branca passam a ter a isenção do imposto sobre o produto industrializado quando comprados pelos residentes das áreas atingidas pelos desastres naturais lá na região do Rio Grande do Sul. Também em destaque aqui na página principal do Senado é o incentivo a monografias sobre a violência contra a mulher avança, e a Comissão de Direitos Humanos
fala e discute um projeto que incentiva idosos na graduação em universidades. E aqui também em destaque é que Castelar Neto, senador, toma posse no Senado na vaga de Carlos Viana. Agora em destaque aqui na página principal da Câmara dos Deputados é relator que aponta impunidade e falhas na reparação do crime socioambiental de Brumadinho. Aqui em destaque é o deputado Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, e ele apontou um relatório de 115 páginas com avaliação do acordo judicial e das ações de reparação do crime socioambiental em Brumadinho, que também é em Minas Gerais, assim como o deputado. O texto dele, que traz várias recomendações aos órgãos públicos, será votado em agosto na comissão externa da Câmara dos Deputados sobre a fiscalização dos rompimentos de barragens. Um dos muitos bombeiros que atuavam no socorro às vítimas em 2019, o deputado, que é o relator, ele é o relator atual da comissão temática sobre Brumadinho na comissão, e ele cobra a responsabilização penal pelas 272 mortes após o colapso da barragem da mineradora Vale. Ainda também em destaque aqui no portal da Câmara, nas últimas notícias, um projeto que acaba com os benefícios penais previstos para o réu primário no Código Penal. Aqui também destaque na página da Câmara dos Deputados, um outro projeto que impede a extinção de processo por abandono processual quando o autor ou os réus não tiverem presentes. Outros destaques aqui é o projeto que inclui programa para implementar políticas de redução de vítimas no trânsito. E também outro projeto abre um critério orçamentário de 12,9 milhões para diversos ministérios, e também destaque na Câmara é que o STF prorroga, estende esse prazo para um acordo entre o Legislativo e o Executivo sobre a desoneração da folha. E também aqui em destaque é um projeto que suspende a regulamentação da igualdade salarial entre homens e mulheres. E um outro também em destaque, que também foi destaque no blog do Edson Silva, é um projeto que é oriundo da Câmara dos Deputados e torna crime fazer saudação de organizações criminosas. Outra proposta obriga o poder público a disponibilizar espaço para que pessoas com deficiência promovam debates. E por fim aqui, um projeto reduz o prazo de vencimento de letras de crédito para 90 dias. O senador Eduardo Girão, ontem, no plenário do Senado, voltou a falar sobre o elevado índice de violência no estado do Ceará. Vamos ouvi-lo. O estado do Ceará, nordestino, como somos, tem muitos problemas, especialmente no Ceará. Mais do que a Paraíba, eu tenho que dizer para o senhor. E seguramente a questão da falta de segurança pública é um dos mais graves e crônicos. Em média, são assassinados violentamente 8 pessoas todos os dias. Imagine aí, 8 mães chorando, pais, irmãos, tios. É uma devastação sem precedentes o que está acontecendo em nossa terra. Segundo o Atlas da Violência, produzido pelo IPEA, em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Ceará tem se mantido como um dos 5 estados mais violentos do Brasil nos últimos 10 anos, com um índice de mortes violentas por 100 mil, sempre superior a 30, o que, segundo padrões internacionais, configura situação de epidemia, senhor presidente. E isso dói no coração, e nós, que temos essa responsabilidade de um mandato, precisamos não descansar com relação a esse tema, eu sei que são os governantes que estão à frente que podem fazer muito. Nós procuramos, a nível nacional, denunciar o que está acontecendo no Ceará, porque a mídia, grande parte da mídia cearense, até por receber 1 bilhão e 100 milhões de reais em verba de publicidade e propaganda, não repercute como deveria, e tenham procurado votar matérias
para endurecer, para prevenir o crime e endurecer, especialmente com a questão do tráfico de drogas, que é um poder paralelo que toma conta hoje, manda e desmanda no nosso Estado, e não mais a oligarquia PT e PDT, que foi a grande tragédia desses últimos anos pela omissão. E completando o quadro de descontrole da situação, veja só, o próprio governador do Ceará, Elmano, surpreendentemente, faz uma declaração na posse do novo secretário de Segurança. Olha a declaração dele, abro aspas. A partir de agora, bandido será tratado como bandido. Só faltou explicar ao povo como eram tratados os bandidos até agora. Né? Era o quê? Como cidadão? Senhor presidente, tal descontrole é sentido principalmente na capital do estado, a nossa Fortaleza, né? Que nos últimos anos tem se mantido como uma das 10 cidades mais perigosas do mundo, do planeta, em virtude de comunidades inteiras estarem sob o domínio de facções criminosas. Tais facções atuam como poder paralelo, usando a força para controlar quem pode entrar no bairro à luz do dia, senhor presidente. Agora mesmo sai uma matéria sobre o bairro Zé Walter, onde fornecedores de gás ou internet só com autorização, só podem fechar ou vender com autorização dos criminosos. Olha a que ponto chegou. Olha a que ponto chegou. Nesses bairros, nenhum Uber se arrisca a entrar com medo da repressão. E tudo isso com a inaceitável omissão, ou até parece conivência, dos governos estadual e municipal. Eu, então, encerro esse pronunciamento, senhor presidente, aqui, com uma pergunta ao governador do Ceará. Por que até agora não foram elucidados, pelo menos, os crimes políticos contra vereadores? Está faltando o quê? Capacidade, coragem ou vontade política? Bom, nessa mesma linha de acusação ao governo do Estado em relação à insegurança no Ceará, na última sessão ordinária da Assembleia, ontem, o deputado Sargento Reginauro também criticou a inoperância da Força de Segurança do Estado do Ceará para, em meio ao discurso, dizer que os marginais estão rindo da cara do governador. Vamos ouvi-lo. Esse é o Estado do Ceará. Esse é o Estado do Ceará que está brincando com segurança pública, porque eu propus a criação de um gabinete permanente, que foi chamado pelo governador de comitê, para mudar a ideia que eu dei aqui nesta casa. E o comitê, que é para gerenciar a crise da segurança pública, desde quando foi criado, se reuniu uma única vez. Uma única vez. Isso é sério, governador. Isso é sério mesmo. E Vossa Excelência vai para a imprensa dizer que estão tratando esse tema com seriedade, que vão resolver, que criminoso não vai ter sossego. Não, governador. Não. Criminoso está rindo da sua cara e da estratégia de segurança pública que está sendo definida nesse Estado. Meu respeito máximo a todos os policiais militares, policiais civis, que estão se desdobrando, tentando sobreviver no meio dessa guerra. Porque agora, o policial militar, ele já está preocupado se ele volta para casa. Se ele volta para casa. Lamentavelmente, o ano com mais mortes de policiais de todos os últimos anos, o governador que teve o primeiro semestre aí batendo recorde. Desde 2020 não se via tanta morte no Ceará, no primeiro semestre, e um dos maiores índices do Brasil. E, lamentavelmente, é o que temos para esse momento e para os próximos anos, porque eu não vejo perspectiva de melhora com a estratégia que está sendo adotada. Bom, a eleição do próximo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará só acontecerá na primeira quinzena, ou no final da primeira quinzena do mês de dezembro. Mas, nos bastidores, já há uma intensa movimentação.
a expectativa quanto ao resultado da eleição para prefeito de Fortaleza, em razão da participação como um dos candidatos a prefeito do atual presidente da Assembleia, tem inibido as conversações mais abertas. Tem candidato a presidente da Assembleia torcendo para Evandro Leitão ser derrotado, como também tem candidato a presidente do Legislativo torcendo para que Evandro seja eleito prefeito de Fortaleza. Até agora, 2 dos mais afoitos candidatos a presidente da Assembleia não são os melhores nomes. Deus queira que nenhum deles chegue lá, porque senão vamos ter uma Assembleia mais ainda de cócoras. Amanda, o que dizem os sites dos jornais, o Globo, Estadão e Folha de São Paulo? Bom, o primeiro destaque é que a gente começa com o site, a capa principal do site da Folha de São Paulo. Aqui a gente começa com as áreas de opinião, que foi também destaque na edição digital de hoje. O primeiro é Vinícius Torres Freire, que escreve sobre algumas boas notícias na economia, para variar. Conrado Desmende fala sobre os deveres e limites para o antes, o durante e o depois do mandato. Cida Bento fala que a PEC da anistia explicita temor que o Congresso mude perfil. Lúcia Guimarães escreve sobre a vigarice e a brigada sobre o guarda-chuva conservador. Na segurança pública, esse é o destaque aqui principal do site da Folha de São Paulo, são sobre as mortes violentas que mantêm tendência de 6 anos de queda no Brasil. Os assassinatos recuaram 3,4% em 2023, sob Lula, é o que mostra o Anuário da Segurança Pública. Em contramão, 6 estados têm alta ainda este ano. Ainda falando sobre esse mesmo tema, as notificações de racismo aumentaram em 127% em 2023 e a injúria racial também cresce, também de acordo com o Anuário da Segurança Pública. E também os assassinatos de pessoas LGBTQIA+, aumentaram em 42% no último ano, também aponta o Anuário da Segurança Pública. Sobre o governo Lula, o primeiro ano de Lula 3 tem queda de homicídio e de roubo, mais alta de estupro e de estelionato. Na violência policial, o número de pessoas mortas pela polícia quase triplicou no Brasil desde 2013, mostra também o Anuário da Segurança Pública. E vantagem ilícita, com quase 2 milhões de casos por ano, o estelionato é o crime mais recorrente nos estados. Também em destaque aqui sobre o Anuário da Segurança Pública, são sobre os municípios, quais são as 10 cidades mais violentas do Brasil. Facções e letalidade policial fazem de cidade do Amapá a mais violenta, e ex-cidade mais violenta do Brasil agora tem uma polícia que mais mata. Sobre o governo Lula, o governo dos Estados Unidos monitorou Lula por décadas e produziu ao menos 819 documentos. Biógrafo recebe informações sobre petista e aguarda a íntegra dos registros. Falando ainda dos Estados Unidos, sobre as eleições por lá, alvo de ataque a Trump, é alvo de teorias conspiratórias à direita e à esquerda entre grupos no Brasil. Vence, lá nos Estados Unidos, pregam a visão trumpista de um sonho americano em discurso. Um plano de campanha republicano prioriza a imigração, inflação e o petróleo. Uma análise que mostra que a vitória de Trump poderá ter mais impacto no mercado externo. E quem é Usha Vance, advogada
advogada e esposa do vice na chapa de Trump. Ainda em destaque aqui na Folha de São Paulo é o mercado financeiro sobre o vazamento da entrevista com o presidente Lula, que gera um incômodo no governo. Uma das repórteres é afastada após a antecipação do conteúdo à agência da qual ela é sócia. Na União Europeia, o Parlamento Europeu aprova a eleição de von Leyen como chefe da União Europeia. A alemã é reconduzida para mais 5 anos e, em discurso, ela defende um apoio à Ucrânia. Sobre as Olimpíadas de 2024, tênis de mesa feminino do Brasil aposta em irmãs e primeira atleta paralímpica em Paris. Sob Bolsonaro, Alexandre Ramagem presta depoimento na Polícia Federal por quase 7 horas sobre a ABIN paralela. A corporação investiga os monitoramentos ilegais na época que o deputado era o diretor-geral. Na medicina, qual a pior dor do mundo? Saiba quais são as doenças que provocam as mais fortes dores, sobre os tratamentos que são específicos e variam. Em geral, são utilizados remédios e fisioterapia. Agora, com os destaques aqui no site do jornal O Globo, o primeiro destaque é a coluna de Lauro Jardim, fala sobre a nova pesquisa Quest à Prefeitura do Rio de Janeiro. Guga Chakra, que escreve sobre o exterior, pergunta: Trump, divino ou despótico? E também Ruth Aquino escreve sobre o repórter cego que brilhou no atentado a Trump. E Merval Pereira, fala que os poderes se excedem e ameaçam a normalidade da República. Aqui também é destaque no site do Globo, o Anuário da Segurança diz que as mortes violentas caem, mas o Brasil é o 18º país com maior índice de letalidade no mundo. O país registrou cerca de 46 mil casos do gênero em 2023 e mostra também, o Anuário da Segurança mostra que o Amapá é o estado onde mais se mata. Ainda falando da segurança pública, é o país que bate recorde de feminicídios e registra um estupro a cada 6 minutos, é o que mostra aí o Anuário da Segurança. Foram 1.467 mortes por razões de gênero no ano passado, o maior registro desde 2015. E também em destaque aqui é Paulo Gonet, que é a Procuradoria-Geral da República, se equilibra na relação entre o STF e a Polícia Federal, prestes a decidir sobre Bolsonaro e o ministro de Lula. Aqui em destaque também a sucessão na Vale, porque o principal auxiliar de Haddad, o número 2 na Fazenda, entrou no páreo aí para essa sucessão. Sobre a ABIN paralela, Ramagem nega ordem para monitoramento ilegal e responsabiliza servidores aí durante o seu depoimento à Polícia Federal. 819 documentos, aqui diz que Lula foi monitorado pelo governo dos Estados Unidos, é o que mostra um jornal de lá. E também ainda falando sobre os Estados Unidos, é autor de atentado contra Trump, postou sobre ataques dias antes em uma plataforma de jogos online. Agora a gente vai para os destaques no site do Estadão, que também é a questão da segurança pública sobre esse anuário. E aqui o destaque é que o Brasil tem o menor número de homicídios desde 2011, mas são 5 mortes por hora. Aqui o Estadão mostra quais são os estados mais violentos do Brasil e foram registrados aí mais de 46.300 mortes e homicídios, no ano passado. Os especialistas reforçam a necessidade de medidas focadas nas rotas do narcotráfico e os excessos aí cometidos pela polícia. Também mostra que as mortes por policiais crescem na maioria do estado e também fala especificamente sobre São Paulo, sobre o radar da criminalidade no estado, como estão os roubos e os latrocínios lá pela vizinhança. Aqui a matéria do Estadão fala sobre os homicídios que aconteceram aqui
no Brasil e diz que os estados que reúnem as maiores taxas são o Amapá e a Bahia, onde, segundo os especialistas, a atuação mais violenta da polícia se soma também à atuação do crime organizado para consolidar novas rotas de tráfico. Aí, em destaque, no Amapá e na Bahia, é o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, que são as principais facções no país. Já os menores índices de homicídios em 2023 foram em São Paulo, Santa Catarina, e o maior recuo em números percentuais foi em Rondônia. A piora aconteceu em 6 estados no ano passado: Alagoas, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Amapá. Destaque com os 2 últimos estados. Diferente do balanço do ano passado, agora houve uma queda de indicadores em todas as regiões. Aqui no Ceará, o destaque aqui de todos, a variação entre os homicídios em 2023 por taxa. Aqui mostra que o número de homicídios absolutos aqui no Ceará em 2022 foram de 3.123 e em 2023 foram de 3.112 e houve uma variação aí pequena de menos 0,4%. Ainda em destaque aqui, na capa do Estadão, na capa do site do Estadão, aqui, esse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês sobre o Ceará, fala sobre a taxa de homicídio também, sobre o país que registra uma diminuição nas mortes violentas, mas tem um aumento aí no Amapá. E também aqui sobre as declarações do presidente Lula, também é destaque aqui no site, sobre as falas de Lula em entrevista à Record que foram vazadas em grupos de WhatsApp com investidores. E essa entrevista que o presidente deu à Record fala sobre, ele mostra alguns acenos aos evangélicos. Na área da economia também, a reforma tributária, construção e indústria imobiliária dizem que repassarão alta dos impostos. E por fim, aqui na área de poder de compra, incorporados do Minha Casa Minha Vida batem recorde de vendas e aceleram projetos. Vendas e lançamentos de lote devem crescer, mas juro alto atrapalha. São esses aqui os destaques que a gente tem nos sites principais do Brasil. Ontem, a Assembleia, os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Eu já havia falado nisso ontem, dizendo que ou eles aprovavam, votavam o projeto de lei ontem, ou não estariam de férias por um período de 2 semanas, a partir de hoje, como realmente estão. Eles aprovaram o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, como o nome está dizendo, é a base para o orçamento do Estado do próximo ano. O orçamento do Estado ainda está sendo elaborado e ele vai chegar, a proposta do governo deve chegar à Assembleia até outubro, para que os deputados o aprovem até o último dia de dezembro. Eles geralmente aprovam um pouco antes, porque o período legislativo do ano pode terminar até o dia 15, 16, 17 ou até 20, nunca eles deixam para o final. Excepcionalmente, já tivemos a oportunidade em que a lei orçamentária só foi votada no último dia do ano. Os deputados fizeram uma parada ali para o Natal e voltaram logo depois para votar a proposta orçamentária. Uma é a proposta da lei de diretrizes orçamentárias e a outra é a proposta orçamentária. Pois bem, ontem, na discussão da LDO, ela já dá o norte do próximo orçamento do Estado. Houve uma boa discussão sobre liberações de recursos, definição de projetos estratégicos, prioridades da administração. O orçamento do Estado praticamente
define a aplicação de quase todo o recurso previsto para o ano. Quase todo o recurso da arrecadação já tem a sua destinação certa. Mas há um certo volume de recursos em que o governo pode usar da discricionariedade, e aí ele libera esse dinheiro para alguns municípios, para algumas obras de seu interesse político, sim. Então, chama-se isso a discricionariedade do governo. A maioria do orçamento, a maior parte ou a quase totalidade dos recursos orçamentários já tem definição própria. A pequena parte que não tem é que o governo pode utilizá-la como discricionária. E foi nesse ponto que o deputado Sargento Reginaldo bateu em um dos seus momentos da tribuna. Ele mostrou que o governo não distribui bem esses recursos discricionários, porque privilegia correligionários. Vamos ouvir o que disse o deputado Sargento Reginaldo. Essa mudança foi criada, ela previa que na LDO deveria estabelecer quanto seria o percentual a ser executado. Deputado Queiroz, a Constituição falava em 50%, a LDO corrigida de 23% falou em 40%. Nós temos, simplesmente nesse primeiro ano em que a obrigatoriedade caiu de 50% para 40%, e o dado que eu vou passar agora está no relatório do Tribunal de Contas do Estado de Ceará sobre as contas do Estado referente a 2023. O Tribunal de Contas destaca que, em comparação ao ano anterior, houve um decréscimo de R$1.736.600.377. Aliás, isso foi o aplicado. Houve uma redução de 30%. Houve uma redução de 30%. 1.736 milhões foi o aplicado. São 524 milhões a menos para o interior do estado, deputado Cláudio. Essa é a rubrica. Comparando 2023 a 2022, o último ano da gestão Camilo Santana, quando houve uma disparada de investimento no interior, curiosamente no ano para eleger o seu sucessor, que inclusive foi denúncia do aliado de Vossas Excelências, ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ao Tribunal Regional Eleitoral, que inclusive o promotor pediu a cassação da chapa por abuso de poder político e econômico. Dos municípios mais beneficiados com transferências voluntárias do governo do estado, no ano 2023. Primeiro lugar, vamos lá para a lista dos mais. Sobral, 28.726.000 e alguns quebrados. Sobral, terra do senador Cid Gomes, apoiador direto do governador Elmano. Segundo lugar, Caucaia. Vitor Valim, que mudou de partido, mudou de lado, vestiu a camisa do PT, fez campanha, R$22.890.000. Terceiro lugar, Itapipoca, também aliado do governo, também do Partido dos Trabalhadores, R$19.925.000 e aí uns quebrados. Quarto lugar, Granja, não preciso dizer a quem está ligado, né? Granja, R$19.487.000, está cheio de deputados aqui das outras cidades do interior. Procurem quanto foi os repasses, as transferências dos municípios de vocês. Mas eu vou só fazer um comparativo para a população, para a imprensa, para quem está aqui, para ver o tamanho da discrepância. Vocês sabem quanto foi transferido para Fortaleza, que virou adversário político? Era aliado, virou adversário político? 125 mil. Fortaleza. 125 mil.
para a capital do estado. Guaramiranga recebeu 500 mil. Fortaleza recebeu 125 mil. Mas Itapipoca recebeu 19 milhões. Quando eu pego a importância turística de Guaramiranga para o estado do Ceará hoje, 500 mil é dinheiro, gente. É um absurdo pensar como esse estado está sendo administrado. Como é feito apenas para os amigos do rei. Está aqui, mas são 184 municípios e a maioria votou no governador. Foi no mínimo de 50% a mais. A votação em Lula, Elmano e Camilo Santana. O corporativismo é muito forte. O corporativismo é muito forte. E ele está enraizado em todos os setores da sociedade. O deputado Sargento Reginaldo, ao citar esses municípios e os números, ele não citou quem é a liderança de Itapipoca. Ele não nominou a liderança de Itapipoca. É o presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão. Itapipoca só recebeu esses recursos, esse volume expressivo de recursos discricionários, porque o presidente da Assembleia é o principal eleitor do município de Itapipoca. E o sargento Reginaldo, o deputado, não o nominou. Ele também não nominou a liderança de Granja. A liderança de Granja, que é um outro colega dele, o líder do governo na Assembleia, o Romeu Aldigueri. Isso é só para mostrar a força do corporativismo. O deputado nominou outras lideranças, mas os seus colegas, ele omitiu os nomes do líder do governo, que levou esses recursos para a Granja, e do presidente da Assembleia, que levou esse expressivo volume de recursos para o município de Itapipoca. Mas ainda na sessão de ontem, na votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Queiroz Filho cobrou esclarecimentos sobre a alocação de alguns recursos do orçamento estadual do próximo ano. E ele falou, criticando a falta de apoio do governo do estado ao Instituto José Frota, ao IJF, que é um hospital municipal que atende a todo o estado do Ceará e mais a alguns estados aqui da região nordestina. E, ao criticar a falta de apoio financeiro do estado ao IJF, o deputado trouxe um novo elemento para o trabalho do IJF. O Instituto José Frota, hoje, está atendendo a menos vítimas de acidentes, e a mais vítimas da violência, pessoas esfaqueadas, baleadas e outros crimes. Mais pessoas vítimas de violência que são hoje atendidas no IJF. Vamos ouvir parte do que disse o deputado Queiroz Filho. Aqui sobre essa retirada
investimentos que o governo do Estado, como está mostrado aí no Tribunal de Contas, né? Nesses dados do Tribunal de Contas, deputado Sargento Reginaldo, outro dado importante, você sabia que a maioria dos problemas que eram atendidos no IJF, primeiro, a maioria da população, a maioria das pessoas que eram atendidas ali no IJF eram do interior do Estado. Tal a não atenção do trauma ou a não conseguir atender a demanda de questões de trauma, de acidentes no interior do Estado, esses pacientes vêm e migram aqui para o IJF. A grande maioria dos casos, dos problemas que aconteciam no IJF, que eram de acidentes ou de automóvel, ou acidente muitas vezes de moto, mas o que tem impressionado é que desde o começo do ano de 2024, o que está impressionando lá no IJF são os atendimentos, já chegando a quase 30% dos atendimentos do IJF são pessoas vítimas não de acidentes, mas de violência, ou atentado à faca, à bala, frutos dessa violência. Isso, e eu posso passar para Vossa Excelência depois, fazer uma análise, até porque reputo que dessa legislatura, quem mais e melhor entende dessa temática da segurança pública, essa questão alarmante que tem sido o aumento do número de atendimentos no Hospital IJF, aqui de Fortaleza, de pessoas vítimas de traumas, não mais de acidentes como era a prática, o que acontecia, mas sim vítimas de violência ou de atos de violência urbana, como tiro e faca. É o que mais, chegando a quase 30%, em alguns meses o IJF tem atendido. Bom, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, segundo a proposta do governo, não trata apenas do orçamento de 2025. O governo estimulou no período de 2025, 2026 e 2027 que a contratação de empréstimos externos, os deputados de oposição têm insistido muito com relação ao endividamento do Estado. E os aliados do governo dizem que não há preocupação, porque o governo tem margem para contrair mais empréstimos. Pois bem, o governo estipulou para o período de 2024, deste ano, até final de 2027, contratar empréstimos externos no montante de 9,5 bilhões de reais. 9,5 bilhões de reais. Desculpa, 9,9 bilhões de reais. Fechando a conta, 10 bilhões de reais. De 2024 até 2027. Ele já contraiu pouco mais, ou melhor, já tem apalavrado a contratação de empréstimos no montante de pouco mais de 2 bilhões de reais. O que podemos dizer que ele tem margem, está prevendo contratar empréstimos de pouco mais de 7 bilhões entre 2025, 2026 e 2027. Um dado importante não é apenas o volume de recursos que ele pretende tomar por empréstimo. É que o mesmo volume, 9,9 bilhões de reais, ele está se comprometendo a pagar também até 2027. Olha, e ele se compromete a pagar 9,9 bilhões de reais, não são os 9,9 bilhões contratados a partir de 2024. Ele vai pagar 9,9 bilhões de juros, encargos da dívida e amortização da dívida passada.
o que ele já está devendo. É um bom dinheiro, hein? Um outro detalhe, o governo está prevendo gastar até 2027 68,3 bilhões de reais só com pagamento de pessoal. O governo está dizendo que vai pagar até 2027 68,3 bilhões 68,3 bilhões só com pagamento de pessoal. 2025, 2026, 2027. Se você fazer uma contazinha básica, uma divisão, você vai encontrar em 3 anos, o governo vai gastar 23 bilhões em média por ano em 2025, 2026 e 2027. Óbvio que 2025 é um pouco menor do que 2026 e pouco menor do que 2027, porque tem o acréscimo desses 2 anos. Olha, hoje, em 2024, a previsão do orçamento do Estado do Ceará é de pagar 19 bilhões de reais neste ano de 2024 com o pagamento de pessoal. 19 bilhões com o pagamento de pessoal em 2024. Em 2025, 2026, 2027, em média, esse montante vai passar para 23 bilhões de reais. É muito custo. A folha de pagamento dos servidores do Estado do Ceará.